Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Gente, segunda-feira a gente comemora um ano aqui em Portugal. Já passou tão rápido. Passou muito rápido. E nós resolvemos compartilhar com vocês as 5 coisas que a gente mais gosta aqui no nosso dia a dia. Querem saber quais? Vamos com a gente! Vamos embora! E para quem não me conhece, meu nome é Renata. O meu é Guilherme. Nós somos o canal My Arquiplace e nós mostramos um pouquinho das freguesias da área metropolitana de Lisboa para vocês. Falamos sobre imóveis, arquitetura e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estilo de vida. Então vamos saber as coisas que a gente mais gosta aqui em Portugal? Vamos lá! O item número 1 são os vinhos. Para quem gosta de vinho, Portugal é o lugar certo para viver. Então, assim, o vinho faz parte da nossa vida. A gente toma bastante, a gente aprecia, a gente estuda, a gente começa a querer saber cada dia mais a respeito, porque é uma delícia e é viável. É barato, é muito barato. Verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente já sabia, né? Quando a gente já visitou Portugal, Sim. A gente descobriu isso, achou o máximo. E a gente vive isso hoje e acha uma delícia, a gente curte mesmo. É isso mesmo, né? Principalmente quando a gente vai comprar, né, nos mercados, né, a gente encontra vinhos aí de todos os valores. Você toma vinhos bons por 2 euros. Tem muita escolha, muita variedade. Exatamente. Para quem gosta, Portugal é um lugar muito bom para isso. Outra dica, outro detalhe muito legal dos vinhos, né? Os vinhos da casa. Quando você vai a algum lugar almoçar ou jantar, os vinhos da casa são uma delícia. Baratos e muito bons, né? Pode pedir sem medo. Segundo ponto são as comidas, lógico. A comida portuguesa é muito boa. Muito. Assim, você tem diversas variedades, né? Desde mariscos, que eles falam aqui, que pra gente no Brasil são os frutos do mar, peixes, o leitão daqui é maravilhoso. A gente tinha experimentado quando a gente veio visitar Portugal e realmente é muito bom. E tem aqui comida de todos os tipos, né? E todos os gostos e todos os preços. Sim. Isso é muito importante, né? Realmente você consegue comer bem e barato. Exatamente. O que é interessante, assim, em relação às frutas e legumes, por exemplo, tem bastante coisa, é um pouco diferente do Brasil, né? Mas tem de tudo e você consegue ver que elas acompanham as estações do ano, né? Isso. Então, tem a época das frutas e você consegue ver isso bem certinho. Coisa que no Brasil é tudo meio misturado, o clima tá meio misturado, a gente não consegue ver. Mas aqui a gente sente. Então, assim, a época do morango, a época da cereja. Cerejas. E, nossa, cerejas são demais. A única coisa que eu não achei legal aqui foi a banana. O resto tá muito bom. Carnes, por exemplo. Acho que é até melhor você falar sobre carnes. Carnes, né? As carnes não são as mesmas que a gente está acostumado no Brasil. Aqui não tem alguns cortes que a gente está acostumado no Brasil, que a gente gosta muito. Eu tenho saudade de algumas, inclusive. Né? Mas, assim, são diferentes. Então, você acaba tendo que se acostumar com isso. Eu tô falando de carnes vermelhas. Mas, por exemplo, carne de porco tem muita variedade, carnes muito boas, as carnes próprio, o frango. O frango é melhor. Né, o peru, né, que aqui se come muito. Então a gente acaba acostumando com isso. Mas é lógico, né, que, assim, dá saudade? Tá, lógico. Mas dá pra gente se virar bem também. Sim, não falta também. Uma coisa interessante de falar ainda em relação às comidas é que não se tem a abundância de certas coisas que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então, por exemplo, em algumas épocas, Natal, panetone. Gente, panetone no Brasil tem aquelas pilhas de panetone no mercado. E aqui não, tem alguma coisinha, quando você acha, são muito bons. Sim. Mas não tem aquela abundância. Então essa é uma coisa que a princípio foi um impacto, mas ok, tem aqui o suficiente, vamos falar assim. Aqui tem o bolo rei, o bolo rainha,
Então, que é o que eles estão acostumados a comer em determinadas Sim. épocas que a gente come o panetone. O panetone não é muito costume aqui. Isso. E na Páscoa, a mesma coisa. Aquelas gôndolas do Brasil cheio de ovo de Páscoa que você passa embaixo no mercado, aqui não existe. Não vi isso em lugar nenhum. O que tem são alguns ovos, algumas marcas, totalmente diferente. O costume deles também é uma amêndoa coberta com chocolate, que é uma delícia, mas é diferente do que a gente está acostumado a ver. Bom, resumindo, gente, as comidas aqui em Portugal são muito boas. Eu quero complementar com um prato que a gente adorou daqui, que é o cozido. Que delícia! O bacalhau, lógico, né? A gente já sabia que era bom demais, né? Que a gente anda comendo bastante, né? Porque no Brasil é muito caro, mas aqui é extremamente acessível. Agora, o cozido é maravilhoso. Sentimos falta? Sentimos falta de alguns temperos, alguns cheiros, mas isso não é motivo para que a gente queira ir embora ou coisa parecida. Não, a gente quer ficar porque a gente come muito bem, Sim. Principalmente os mariscos, os frutos do mar. Isso mesmo. Tá gostando desse vídeo? Então deixa um like pra gente, se inscreve no canal. E se tem alguma coisa que você gosta muito aqui em Portugal no seu dia a dia, deixa nos comentários pra gente. Isso Compartilha mesmo. aí. Vamos lá, vamos discutir a respeito das coisas boas. Exato. Gente, agora vamos parar de falar de comida, né? É isso, porque já tá dando fome. Com certeza. Outra coisa que no nosso dia a dia a gente sentiu que funciona muito bem são os transportes. Nós viemos pra cá sem intenção de ter carro, pelo menos a princípio. Então, assim, a nossa ideia é viver a cidade com transporte público. E a gente vive muito bem. Sim. Mesmo quando a gente estava em Pinhal Novo, o deslocamento para Lisboa, para Setúbal ou até para Évora é muito fácil, muito fácil. O comboio funciona perfeitamente bem. Aqui em Lisboa, a gente vai para qualquer lugar com transporte público. Nós temos até um vídeo sobre isso, vamos deixar para vocês. É isso mesmo. E assim, quando o transporte público fica um pouco distante pra gente, de algum lugar que a gente queira ir, a gente vai de Uber, que também funciona muito bem, o preço é baixo. Sim. E vambora. Exatamente. Falando em preço, o custo, né, de transporte, você utilizando transportes públicos, vale muito a pena. Vale. Né, porque eles também são de ótima qualidade. Sim. E tem uma coisa, nós trabalhamos em home office, então assim, pra nós ainda não valeu a pena comprar aquele passe do mês todo, que custa ou 30 euros para a região de Lisboa aqui, ou 40 euros para você expandir um pouco mais aí para os concelhos vizinhos e tal. No site tem certinho o que significa cada passe. Sim. Mas a gente ainda não comprou, porque a gente não chega a gastar 30 euros para cada um com transporte público. Exatamente. Uma dica que a gente aprendeu depois de um tempo. Às vezes vale mais a pena pegar um Uber do que pegar o próprio transporte público. Porque a gente vai pagar 2 no transporte e no Uber a gente paga uma viagem só. E aí às vezes a gente faz a comparação, né? Acaba sendo mais em conta até. Então, ou seja, é muito fácil. A gente está sempre usando o Movit para fazer até essas comparações, porque ele já dá uma prévia do valor, né, dos transportes, então você consegue escolher a melhor opção. Mas é muito fácil se locomover. Tá, gente? Lembrando uma coisa, isso aí são experiências nossas, tá? A gente está falando, por exemplo, da onde a gente costuma ir, aonde a gente vive, né? Então, pra gente, o transporte tá valendo muito a pena. Pode ser que alguém não concorde, que mora em algum lugar que o transporte, de repente, não seja tão bom. Seja necessário. Seja necessário mesmo, mas no nosso caso, dessa forma, tá perfeito. Exatamente. O quarto ponto que a gente adora são os parques e o lazer ao ar livre. Isso é algo, assim, surreal, gente. Diferente. Isso. Nós brasileiros não estávamos acostumados tanto a ficarmos tranquilos em passear em alguns parques e fazer piqueniques ao ar livre. Enfim, a gente todos sabem, né, do problema de segurança, enfim. Aqui, todo lugar que você vai tem um parque. Todo lugar que você vai tem um jardim bonito. Né? Então isso aí contagia, dá vontade pra gente toda hora estar na rua, dá vontade de estar passeando toda hora, dá vontade toda hora de fazer um piquenique, né? Lógico,
que ultimamente a gente não tem feito por causa da pandemia, né? Mas assim, agora voltando, com certeza vamos voltar a fazer. Com certeza. E os parques são lindos, né? São bem cuidados. Exatamente. Você vê o tempo todo as pessoas cuidando dos parques. E a gente fala isso nas duas cidades que a gente teve experiência, né? Aqui e em Pinhal Novo, que Pinhal Novo é uma freguesia, ok. Mas também tem os parques que tem lá, são muito bem cuidados. Estão sempre, né, com a grama cortada, com a planta ajeitada. É assim, as pessoas usam, as pessoas vão, sentam nos bancos, ficam curtindo um sol. É delicioso, a gente ama os parques daqui. Isso, e outra, de todas as idades, tá? A gente, por exemplo, costuma ir muito no Parque da Estrela. E lá você vê desde crianças, adolescentes, jovens, pessoal mais velho, ou seja, todos gostam de fazer esse programa. Alguns estão lendo, alguns estão meditando, alguns estão fazendo exercício, passeando com o cachorro, tudo é motivo para ir para o parque. Exatamente, então isso pra gente está sendo assim maravilhoso, pra gente é uma experiência que a gente não quer mais deixar de ter. Que a gente não tinha. E no quesito parques, os cachorros também são muito felizes aqui, porque tem muitos parques caninos, que são áreas fechadas com brinquedos específicos para os cachorros. E, gente, isso é muito legal. Eles curtem demais. Tipo, tá passando um cachorro na rua e tem outro dentro do parque, eles já começam a latir, tipo, vem brincar, vem brincar. Poxa, tem outra coisa muito legal. Tem alguns parques, tem até bebedouro de água. Tem muito, demais. Sensacional. E a quinta coisa que a gente gosta muito, admira, participa, faz a nossa parte, é o sistema de coleta de lixo e reciclagem aqui em Portugal. Gente, é fácil, todo mundo faz, existem os lixos próprios para você ter em casa, para você já começar a sua separação em casa. Existe em cada esquina, muito próximo da casa das pessoas, um ponto onde você coloca o lixo separado. A coleta é silenciosa, a gente nem vê acontecer, a gente não sabe que horas que acontece, mas é muito organizado e as pessoas seguem, pelo menos até agora, tudo que a gente vê. A grande maioria. Você vê às vezes alguma coisinha, mas assim, em geral, o pessoal segue. São bem isoladas as situações. E no próprio prédio, por exemplo, aqui onde a gente mora, não tem porteiro, não tem portaria. Então, existem 3 coletores ali no hall e a gente tem, cada dia você coloca um tipo de lixo ali. E o próprio morador, né, cada dia um faz isso, pega esse coletor e deixa para fora. E durante a madrugada, durante a noite, a coleta pública tira esse lixo e você volta o seu coletor para dentro do prédio. Mas isso não é em todos os lugares que a gente vê. Em Pinhal Novo não tinha. Em Pinhal Novo você saía de casa com o seu lixo, ia até a esquina, na esquina mesmo, na esquina. e deixava lá separadinho cada coisa no seu lugar. Então, perfeito. A gente adora isso, me sinto super bem. Sim, é muito bom, né? A gente sabe, né, das vantagens que isso tem, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas acontece que é muito bom isso, né? Você vê que é bom para a cidade em geral, né? E você vê que todo mundo realmente acaba colaborando. E esses foram os 5 pontos que a gente mais, assim, gosta do nosso dia a dia aqui em Portugal, que a gente destacou para vocês. Claro que tem muito mais coisas que a gente gosta. Tem muita coisa boa, mas a gente resolveu listar 5. 5, só 5. E também tem 5 coisas que a gente não gosta tanto, mas disso a gente vai falar no próximo vídeo. Então, não perca na próxima semana. Não perca não, gente, que vai ser bem legal, hein? Até mais! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!